Olá, queridos pais, bem-vindos. Esse é um podcast do Projeto Pai Segundo o Coração de Deus. Estou gravando esse áudio pelo meu celular mesmo e quero ter uma conversa com vocês. Eu estava aqui me organizando porque na sexta-feira, no sábado, na verdade, nós vamos fazer um projeto de Setembro Amarelo aqui na minha igreja. E eu me voluntariei para participar, né? Vamos estar orando pelas pessoas e orientando, analisando, né, e ajudando essas pessoas que aparecerem até nós a serem encaminhadas a um lugar onde ela vai encontrar o tratamento. E aqui eu para fazendo um banner e eu entrei no site oficial mesmo da campanha e me deparei com algumas coisas que me deixou assustada. Muitas vezes a gente ouve sobre isso mas a gente não leva muito a sério, né? E aqui assim tá falando assim das taxas de suicídio entre jovens e adolescentes, que subiu 45% nos últimos anos, chegando a 1,33 por mil. Então é altíssimo, isso está aumentando demais e nós como pais precisamos ficar atentos a isso. Porque de acordo com essa idade, entre os 10 e 14 anos, é a idade que as crianças elas vão crescendo e vão tornando-se mais independentes. E muitos pais acabam cometendo o erro de não acompanhar essas crianças como acompanhava na infância. Como professora, a gente percebe muito isso na escola, né? Que quando eles são pequenos, na educação infantil, os pais estão sempre lá, sempre perguntam. E de acordo com que a gente vai crescendo, o número de pais que vão até a escola, que acompanham a vida escolar dos filhos, cai horrivelmente. Assim, de uma sala de 20 chega ao ponto de ver 3 pais nas reuniões. E é muito triste. E isso pode estar acontecendo diante dos nossos olhos, e a gente acaba não percebendo. Aqui no site mesmo eu encontrei uma cartilha que dá algumas dicas pra gente observar os nossos filhos para ver se há necessidade de intervenção. Analisar se aquilo que eles estão sentindo é apenas normal, hormonal da idade, ou algo que está ultrapassando ali o limite da saúde dele, né? O primeiro comportamento é o isolamento, impulsividade, tristeza constante, distorção de autoimagem, dificuldade de relacionamento com pessoas de mesma idade, insegurança, queda no desempenho escolar, crises de raivas, baixa autoestima, atração por comportamento de riscos e entre outros. Então, e aqui um pouquinho mais à frente está falando sobre a automutilação, né? Quando o adolescente ele começa a aparecer com cortes, machucados, que eles não conseguem explicar. E na cartilha está dizendo que isso é um grande sinal de alerta, porque às vezes a criança, o adolescente, ela não está fazendo isso por causa da sua própria dor interna, mas ele não tem em mente que ele está que ele está se ferindo, que ele está se machucando, e que esse quadro pode evoluir no futuro para um grau de suicídio. Então, nós como pais precisamos ficar atentos a essas coisas, olhar para as nossas casas. Hoje eu estava lendo no livro de Joel e fala que nos últimos dias o coração dos filhos inclinará aos pais e os pais aos filhos. E olha o que é o inclinar do coração. É você olhar para a pessoa e ver mais do que está expressado ali no rosto dela. É conhecer a pessoa a tal ponto de ver que ela não está bem. E nós precisamos nutrir esse relacionamento próximos com os nossos filhos para a gente perceber pelo que eles estão passando, se é algo natural e se é algo normal. E nós precisamos construir ao longo do tempo um relacionamento que eles tenham a liberdade de vir conversar conosco. Muitas vezes, diante das perguntas, das dúvidas deles, nós somos ríspidos, duros, religiosos, e a gente não escuta, a gente não para escutar aquilo que eles estão sentindo. E essas coisas acontecem, um horror desse acontecer, e o pai vai olhar, uai, o que aconteceu? Mas sinais foram dados anos e anos atrás. Então, a gente precisa ficar atento. A gente precisa, nesses dias, lutar com unhas e dentes pelos nossos filhos. E nisso incube olhar nosso próprio comportamento diante das nossas respostas. A gente precisa que eles confiem em nós como pais. E construir essa confiança, ainda mais nos adolescentes, é algo muito precioso, porque demanda tempo, demanda autocontrole de nossa parte. Depende de você de ter gastado uma vida inteira ensinando de forma correta.
os não são compreendidos pelo adolescente e eles sabem que os pais são refúgio para eles nas horas de dificuldades, né? Então nós precisamos construir isso, nos esforçar nisso. Talvez você esteja escutando isso, seu filho ainda esteja pequeno, é justamente para abrir os olhos. Tipo, os meus são pequenos ainda, tem uma de 8 e um bebê de 1 ano. Então é um alerta para mim, isso me assustou. Me assustou ao olhar os adolescentes da minha igreja, os jovens da minha igreja, que muitas vezes são tão calados, tão fechados. Isso me despertou em orar por eles, em acompanhá-los, ser gentil. Às vezes a gente chega na igreja, cumprimenta só os adultos e não cumprimenta eles. E um abraço, nós mulheres que temos a liberdade de abraçá-los e perguntar se tá tudo bem, realmente querendo saber se tá ou não. A gente pergunta se tá tudo bem, mas a gente não quer realmente saber o que a pessoa tá passando, né? Só quer que a resposta seja rápida ali, sim, e a gente segue a nossa vida. Não, nós não devemos ser assim. Deus não nos chamou para isso. Então nós precisamos olhar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja e demonstrar a eles, mesmo que você não lidere nenhum grupo de adolescentes, de crianças, mas que você olhe para eles e seja gentil, que você esteja disponível para uma conversa, porque uma conversa você vai saber ali o nível, né? Então, não, você precisa de um psicólogo, você precisa de um tratamento, você vai conversar com seus pais, isso não tá bem, então a gente precisa olhar para os outros, inclinando realmente o coração. Tá bom? Um beijo pra vocês e guardem isso no coração de vocês. É muito importante. Amém.